A pandemia fez disparar a ansiedade nas crianças e adolescentes. Os pedidos de ajuda quase duplicaram no último ano. Os psicólogos estão a receber cada vez mais casos de ataques de pânico, fobias e sinais de depressão. Lidar diariamente com a noção de morte, conviver com uma ameaça constante que isolou o país em casa por 2 vezes, expôs os mais frágeis aos próprios medos que se agigantaram e se tornaram num problema de saúde mental. Durante o período de confinamento, enquanto continuamos a ter recursos à urgência por crises ansiosas, por ataques de pânico, inclusive em alguns casos tentativas de suicídio, temos a noção de que existe um aumento dessas situações. Esta é uma idade sensível. 75% das psicopatologias no futuro desenvolvem-se e começam nesta fase. O contexto de maior fragilidade familiar, em que a pandemia levou à perda de vidas, ou de empregos, ou de quebra de rotinas, potenciou angústias nos mais novos. Assistimos foi o medo de transmitirem a doença a pessoas, a familiares mais próximos que seriam doentes de risco, nomeadamente aos avós. Esse sentimento de culpa tem sido muito importante e muito presente nas consultas. Tinham muito medo, de facto, de ficar infectadas porque podiam ter problemas graves, não é? E esse medo leva a que as pessoas também não saíssem de casa, não é? Os alunos tivessem dificuldade em vir para a escola. Ao cortar as rotinas, é evidentemente mais difícil retomá-las porque temos que tomar decisões outra vez, temos que voltar a rotinar. E esse é o processo sensível. E eu acho que é muito esse processo que estamos a viver agora e por isso é que assistimos a este acréscimo de dificuldades. A massificação dos números, da informação, das pessoas infectadas, etc., em alunos, reparem que eles estão também numa fase de desenvolvimento em que estão também a criar a sua identidade, a lidar com outras tarefas próprias do desenvolvimento, e isto acaba por ser uma coisa que se junta a mais esses problemas e que vem dificultar todo este processo. Para os pais, é deixado o alerta, devem redobrar a atenção a possíveis sinais de perturbação, que nos rapazes são por norma mais exteriorizados do que nas raparigas, e nunca se deve relativizar o problema. Das coisas mais complexas a este nível é desvalorizarmos, quase como se isso não tem importância. Isto ultrapassa-se com facilidade. E o desvalorizarmos isto é potenciarmos aquilo que dizíamos há pouco, não é? Que é a ideia de desenvolvermos depois respostas que não são as mais adequadas, é diminuirmos a importância, tentarmos não dar atenção. É importante que os pais estejam bem e, se não estiverem bem, que procurem ajuda. Eu acho que isso é um aspecto fundamental, porque é importante nós, enquanto pais, transmitirmos tranquilidade. Em situações extremas, a falta de apoio a crianças e jovens que sofrem de ansiedade pode mesmo levar a comportamentos de alto risco. O abuso de substâncias, os comportamentos aditivos, não é? São formas rápidas de gerir e lidar com emoções que são negativas. Depois há uma outra coisa que também é frequente, e é frequente nestas idades, por muito que nos choque, é a ideação suicida. Nem é tanto o risco só de suicídio, mas a ideação, só a ideia de morte e a ideia de morrer. É que evidentemente não significa que as pessoas vão suicidar, mas que há uma resposta emocional de fuga. Os dados são ainda informais, mas indicam que neste último ano de pandemia quase duplicou a procura de apoio psicológico para crianças e adolescentes. A capacidade de resposta está próxima do limite. Temos evidentemente psicólogos nas escolas que continuam a ser insuficientes. Muito pior nestas coisas tem que se intervir do ponto de vista clínico muitas vezes, e não temos psicólogos nos centros de saúde que de facto consigam dar essa resposta. Isso é uma coisa que nos preocupa muito. De acordo com a Ordem dos Psicólogos, há nos cuidados de saúde primários 250 profissionais, 1/5 do que seria necessário quando comparado com números internacionais. Nas escolas há 1.700 psicólogos, mas 450 são temporários. Entraram no ano passado ao abrigo do Programa Pessoal, Social e Comunitário. Os desafios impostos pela pandemia reforçam agora a necessidade de repensar os cuidados da saúde mental no país.